O canal Sobra dos Escravos está aqui para desenterrar a lenda mais chocante da resistência negra. Isabel, a Justiceira. A nossa história começa com um crime que, na hierarquia da fazenda, seria considerado menor, mas que, para Isabel, era o estupim. Estamos em 1882. Isabel, uma escrava forte e respeitada na fazenda, possuía um vínculo que o terror dos senhores não podia quebrar. A ligação com o cavalo da fazenda, um animal que representava sua dignidade. Para Campinas, a força motriz do café. No sistema de Campinas, um dos polos mais ricos, e por isso, mais violentos da economia cafeeira, os capatazes eram a encarnação do mal. Eram 6 homens que se divertiam humilhando, açoitando e punindo. Mas o alvo daquela noite não foi um corpo humano, foi o cavalo. Por um motivo fútil, por simples crueldade sádica e demonstração de poder, os 6 capatazes mutilaram o animal a golpes de facão, deixando-o para morrer em agonia. Para os senhores, era apenas um animal danificado. Para Isabel, era a quebra da última linha. O choro do cavalo ferido foi o que quebrou a razão da escrava. O que se seguiu não foi uma fuga, não foi um levante de quilombo. Foi uma vingança metódica e gélida que entrou para o folclore sombrio do período. O ato de mutilar o animal era uma mensagem dos capatazes. Aqui, não há nada que possamos respeitar. A resposta de Isabel foi igualmente clara. Ela não aguentou o luto e a fúria. E, com uma audácia inimaginável, prometeu a si mesma que o preço pelo sofrimento daquele animal seria pago com o sangue de 6 opressores. O que a história oficial escondeu é o terror que se instalou na fazenda naquela noite. Na próxima parte, vamos contextualizar por que Campinas era o cenário perfeito para essa tragédia e como o ódio acumulado nos senzalas transformou uma escrava em uma implacável justiceira. Se a história de Isabel, a Justiceira, pudesse ser reduzida a uma única palavra, essa palavra seria dor. E se essa dor tivesse um palco, ele seria Campinas em 1882. Para entender o que levou uma mulher a planejar e executar uma vingança tão extrema, precisamos sentir a temperatura daquele inferno. Campinas, na década de 1880, não era apenas uma cidade. Era um dos corações pulsantes e, consequentemente, mais sádicos da economia do café. A riqueza escorria, mas ela era regada a sangue e sofrimento. Há uma antiga quadrinha popular que circulava na época e que resume o horror. O Rio de Janeiro é corte, São Paulo é capitá, Campinas o purgatório, onde os negros vão pena. Era neste purgatório que Isabel vivia. Ela não era uma escrava recém-chegada, mas uma mulher adulta que carregava em si não apenas o peso físico do trabalho na lavoura, mas o acúmulo de anos de humilhação e violência psicológica. Sua vida não era medida em dias, mas em açoites e olhares de desprezo. A emoção que precisamos entender é a da desumanização. O sistema escravista operava com a certeza da impunidade dos senhores. 6 capatazes naquela fazenda. O número é significativo, representando um cerco constante de vigilância e ameaça. Eles eram o braço armado da crueldade, homens que tinham licença para quebrar corpos e espíritos e que viam na violência uma forma de entretenimento. Isabel, como toda pessoa escravizada, tinha pequenos refúgios emocionais para manter a sanidade. Seu afeto pelo cavalo da fazenda era um desses raros laços de dignidade. O animal, que talvez ela tratasse com mais carinho do que jamais recebeu, representava algo que os capatazes não podiam tocar: a sua capacidade de cuidar, de ter empatia. Aquele cavalo era um vislumbre de humanidade em um mundo desumano. Quando os 6 capatazes, num ato de pura maldade gratuita, mutilaram o cavalo, eles fizeram mais do que destruir um bem material. Eles visaram o último resquício de paz de Isabel. A dor do animal, a agonia no olhar, o grito sufocado que ecoou na senzala, foi a dor que Isabel sentiu por todos os anos de sua vida. Era a sua própria alma sendo esquartejada na figura do cavalo. Esse ato de violência extrema e gratuita foi o ponto de não retorno. Isabel percebeu que, sob o olhar dos senhores e capatazes, a vida dela e a vida de qualquer ser que ela amasse não valia absolutamente nada. Naquele momento, a opressão não gerou submissão.
gerou uma raiva fria e calculista. Ela se viu diante de uma escolha terrível: ou se permitia ser esmagada por aquela dor, ou se levantava para que o mundo de seus opressores fosse destruído. Em Campinas, onde a lei imperial pouco valia e a autoridade do Senhor era absoluta, a justiça não desceria dos tribunais. Ela teria que nascer da mão de uma escrava. O purgatório estava prestes a experimentar seu fogo mais intenso, aceso pela dor de Isabel. Na próxima parte, detalharemos como essa fúria se transformou em estratégia e como a justiceira conseguiu executar o ato que a transformou em lenda. Sol se pôs sobre Campinas, 1882, e o cheiro de café se misturou ao cheiro de sangue fresco do cavalo mutilado. A fazenda estava prestes a adormecer em sua rotina de violência, mas a ordem social estava quebrada dentro de uma mulher: Isabel. A fúria de Isabel não era um grito histérico, era um fogo frio, forjado pela certeza de que a lei jamais traria justiça para o sofrimento. A vingança, para ela, não era um ato de barbárie, mas a única forma de justiça possível contra aqueles que se consideravam deuses. O planejamento de Isabel exigiu uma inteligência e uma coragem que o sistema escravista se esforçava para negar. Como uma única escrava poderia neutralizar 6 homens, os guardiões da opressão? A lenda diz que ela usou o que tinha em mãos: o conhecimento da fazenda e a fragilidade da soberba dos capatazes. A narrativa mais forte sugere que Isabel usou uma armadilha sorrateira, talvez infiltrando algum tipo de substância na bebida dos capatazes durante o jantar na senzala ou na casa dos feitores. Uma prática perigosa, mas registrada em atos de resistência. A certeza de sua superioridade fez com que aqueles 6 homens baixassem a guarda. Eles, os 6 senhores momentâneos, jamais esperariam que a justiça viesse da mão que servia a sua comida. O silêncio que se seguiu à sedação ou à emboscada foi o momento mais arrepiante daquela noite. Isabel, talvez auxiliada por alguns poucos na senzala que compartilhavam seu ódio e sua dor, ou talvez completamente sozinha, impulsionada por uma força sobre-humana, se aproximou de cada um dos capatazes. A emoção que dominava a cena não era o prazer da crueldade, mas a execução fria de uma sentença que a justiça do império se recusava a lavrar. O ato de esquartejar os corpos, por mais chocante que pareça, tinha um propósito claro e aterrorizante. Era uma mensagem de terror para a classe senhorial. Ao desmembrar os opressores, Isabel estava, metaforicamente, desmembrando o poder deles. Ela estava desumanizando aqueles que a desumanizaram, devolvendo o terror àqueles que o impunham. A imagem dos 6 corpos espalhados pela fazenda, ou em um local de destaque, no nascer do sol, transformou Isabel de escrava em a justiceira. Esse ato não era por liberdade imediata. Essa liberdade era incerta. Era por dignidade. Era um grito mudo de que o corpo escravizado podia se levantar e revidar, não importa o custo. A emoção desse clímax é a da inversão de poder. Por algumas horas, o medo mudou de lado. Os escravos, que eram silenciados, assistiram a um ato de rebelião tão extremo que ecoou muito além dos limites da fazenda. Foi um aviso sangrento de que a linha de abuso foi cruzada, e o preço cobrado foi o mais alto. O terror se instalou entre os senhores de Campinas. Na próxima parte, veremos como a notícia desse levante assustador se espalhou e por que a lenda de Isabel precisou ser rapidamente apagada da história oficial. A manhã que se seguiu à noite de Isabel, a justiceira, não amanheceu igual em Campinas, 1882. O silêncio na fazenda não era o da submissão, era o do pânico e do terror absoluto. A descoberta dos corpos dos 6 capatazes, esquartejados, como a lenda narra, não foi apenas um crime, foi um levante. A morte de feitores e senhores não era inédita no Império do Brasil, mas a escala e a audácia desse ato eram aterrorizantes para a classe senhorial. Em uma das regiões mais ricas e mais dependentes da mão de obra escrava, a mensagem era clara: a violência do chicote não garantia mais a obediência. A ordem social podia ser revertida, e o medo tinha mudado de lado. O objetivo da vingança de Isabel não era apenas matar, era enviar um recado. O ato de esquartejar os capatazes era a prova física de que o corpo escravizado, submetido a anos de dor,
era capaz de se tornar um instrumento de uma justiça brutal. Para os senhores, o corpo do negro era propriedade, era mercadoria. Isabel mostrou que esse mesmo corpo poderia ser a arma mais letal. O medo e o silêncio imposto. A reação das autoridades e dos fazendeiros de Campinas foi imediata e violenta. Um crime dessa magnitude exigia uma resposta implacável para que a rebelião não se espalhasse. O medo de que o ato de Isabel inspirasse outros escravos era real e palpável. O que aconteceu com Isabel, a mulher por trás do ato, é o que a história oculta tende a engolir. É provável que tenha sido capturada rapidamente e que tenha enfrentado o rigor máximo da lei imperial, provavelmente a forca. No entanto, o mais importante não é o seu destino legal, mas o destino de sua história. Ela foi intencionalmente apagada. Por que apagar o nome de Isabel, a justiceira? Preservar a imagem do poder. Contar essa história com detalhes seria admitir a falência do controle senhorial. A narrativa oficial precisava retratar o escravo como submisso, não como um agente capaz de planejar e executar uma vingança metódica contra 6 homens de uma só vez. Combater a lenda. O nome Isabel se transformou em um mito. Era um sussurro nas senzalas, um conto de terror para os feitores mais novos. A lenda de Isabel era uma forma de resistência, uma garantia de que a fúria dos escravos não havia sido completamente domesticada. Para a elite, era vital silenciar a fonte e deslegitimar o ato. A história de Isabel nos força a refletir sobre a diferença entre a justiça imposta pelo império e a justiça alcançada pela mão desesperada dos oprimidos. O ato da justiceira de Campinas permanece como um dos testemunhos mais sangrentos e chocantes de que a escravidão no Brasil não era aceita passivamente. Era combatida com a dor e a fúria, custasse o que custasse. Na nossa conclusão, vamos refletir sobre o significado moral dessa vingança e por que a lenda de Isabel ainda ressoa hoje. O legado que ela nos deixa é brutal, mas fundamental. A vingança de Isabel não foi um ato de maldade gratuita. Foi a resposta desesperada à desumanidade extrema. Em 1882, quando o sistema escravista transformou o sofrimento de um animal na sua última gota, a justiceira provou que o corpo oprimido, quando levado ao limite, pode se tornar o único juiz. A morte dos 6 capatazes não trouxe a liberdade para todos na fazenda, mas enviou uma mensagem irrefutável. O medo era uma moeda de troca, e o preço da opressão estava ficando alto demais. A história oculta de Isabel não é apenas sobre a morte, é sobre a resistência inegociável e a certeza de que, mesmo no purgatório da escravidão em Campinas, a dignidade podia ser defendida com fúria. A lição de Isabel para o presente. A lenda de Isabel nos lembra que a verdadeira justiça nunca pode ser passiva. Ela deve ser buscada ativamente, custe o que custar. A fúria que a levou a executar os opressores é a mesma força que, em outras formas, alimentou a resistência em cada quilombo e em cada revolta. É um testemunho da resiliência humana contra a opressão sistemática. E você, que acompanhou essa história chocante? O ato de Isabel, a justiceira, foi um ato de selvageria ou a única forma de justiça disponível para ela? O que teria acontecido se a história dela não tivesse sido silenciada? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. O debate sobre o legado de Isabel é fundamental para entendermos a complexidade do nosso passado. Se você valoriza o trabalho do Sobra dos Escravos em trazer à luz essas figuras complexas e essenciais da escravidão no Brasil, seta preta para a direita, curta este vídeo para nos ajudar a furar o bloqueio da história oficial. Seta preta para a direita, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das histórias impactantes que continuam a moldar a nossa sociedade. A sua participação é a nossa forma de garantir que o grito de Isabel, a justiceira, e de tantos outros jamais seja esquecido.